Olá, sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, no giro de notícias de hoje nós vamos começar pelo UOL. Relator vota por inegibilidade de Bolsonaro e opta por salvar Braga Neto. Vamos entender um pouquinho mais disso. Ministro Benedito Gonçalves votou pela inegibilidade de Jair Bolsonaro do PL por 8 anos, mas optou por salvar o ex-candidato a vice-presidente General Braga Neto. O relator da ação foi o primeiro a votar e afirmou que o ex-presidente é responsável integralmente pela reunião com os embaixadores, que ocorreu há 76 dias antes da eleição. O julgamento será retomado na quinta-feira, dia 28. Abre aspas para a fala do Benedito. A prova produzida aponta para a conclusão que o primeiro investigado foi integral e pessoalmente responsável pela concepção intelectual do evento objeto desta ação. Fecha aspas. Ele tem mais uma fala aqui que eu acho importante. A sessão durou cerca de 3 horas e foi totalmente ocupada pelo voto de Benedito. Na semana passada, o ministro levou 2 horas para concluir a leitura do relatório, uma espécie de resumo do caso. Mas tem outra fala dele aqui que é importante. Abre aspas. No mérito julgado parcialmente para condenar Bolsonaro pela prática de abuso de poder político, de uso indevido de meios de comunicação. Declaro sua inegibilidade por 8 anos na seguinte pleito de 2022. Alguém aqui achava que ia ser diferente o voto dele? Lembrando que esse daí é aquele lá que leva o tapinha no rosto do Lula, né? Não podemos esquecer. Vamos para a nossa próxima matéria, que é do G1, e trata um pouco da economia, um retrato do que está acontecendo com a economia do país. Volkswagen suspende temporariamente produção de carros no Brasil. A empresa afirmou que a medida foi tomada por conta da estagnação do mercado, que ferramentas de flexibilização estão previstas de acordo com o coletivo firmado no sindicato da categoria. Vamos pegar um pouquinho mais de informação aqui. A Volkswagen anunciou nesta terça-feira, dia 27, a suspensão temporária de produção de carros nas suas fábricas no Brasil. De acordo com a empresa, o motivo é a estagnação do mercado. A decisão da montadora ocorre apesar do programa de incentivo do governo à indústria automotiva, que foi publicado no dia 6 de julho e criou descontos para carro de até 120 mil. Questionada pelo G1, a empresa não comentou a relação entre o programa do governo federal e suas tomadas de decisão. A Volkswagen informou que a fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, onde é produzido o T-Cross, está com o turno em layoff, modelo de suspensão temporária de trabalho, desde o dia 5 de junho deste ano, com previsão de durar de 2 a 5 meses. Caramba, 2 a 5 meses parado. O outro turno da mesma unidade iniciou a paralisação na segunda-feira, dia 26. As atividades ficarão suspensas até sexta, dia 30, em regime de banco de horas. A fábrica de Taubaté, em São Paulo, onde são fabricados o Polo Track e o novo Polo, está com seus 2 turnos de produção interrompidos nesta semana, de 26 a 30 de junho. Também é esquema de banco de horas. Já a unidade Anchieta de São Bernardo do Campo, onde são produzidos os novos Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro, definiu férias coletiva de 10 dias previstas em seus 2 turnos de produção, a partir do dia 10 de julho. De acordo com a empresa, todas as ferramentas de flexibilização estão previstas no acordo coletivo firmado entre o sindicato e colaboradores da Volkswagen. Ou seja, isso é um sinal claro que o mercado, as pessoas não estão comprando carro. Tudo que foi produzido estão ficando nos pátios. Então, para você evitar que você demita, você coloca todo mundo de férias ou dando baixa nos seus bancos de horas. Mas se isso persistir por um longo tempo, é óbvio que vem na sequência, vem uma quantidade de demissões, né? Tomara que isso não aconteça, que a empresa se recupere e o mercado se aqueça e volte a vender os seus carros. Bom, nosso próximo assunto é sobre o depoimento do Jorge Eduardo Naime.
o Coronel Jorge Eduardo Naime. Eu vou colocar um trecho para vocês do canal da Paula Marisa, que eu gosto muito e espero que vocês gostem. E ó, assim que puder, siga a Paula Marisa, que é muito bom o conteúdo dela. Quem está entrevistando ele, fazendo a oitiva, é o Ramagem, né? Delegado Ramagem, hoje deputado federal. Eu quero primeiramente dizer o seguinte: ele não queria depor o Naime, ele não queria depor. Ele estava indo, falou que ia, que não ia, não queria depor. Mas, ó, vendo o depoimento dele, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu na vida dele, porque muitas coisas ficaram bem esclarecidas e culpados ficaram evidenciados. Isso daí você pode ver muito bem nas perguntas que o Ramagem faz para ele, que deixa claro que existem culpados que estão soltos e ele, que é inocente, está preso. Dá uma olhada. Vou encher a tela para vocês. Foi. Tá, né? Cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa, demais parlamentares. Coronel Naime, nós agradecemos seu comparecimento e a vontade livre de depor. Coronel Naime, qual a sua experiência atuando em policiamento de manifestações e em controle de distúrbios civis? Excelência, a minha primeira unidade como ainda aspirante a oficial foi o batalhão, foi a antiga Companhia de Policiamento de Choque. Unidade onde eu servi na função de comandante de pelotão, fui comandante de companhia, depois fui chefe da seção de pessoal, fui chefe da seção de planejamento, fui depois subcomandante durante 2 comandos. Inclusive, um dos comandos foi durante a Copa das Confederações, com todas aquelas movimentações que houve no Distrito Federal. Muito bem, coronel. Vasta experiência em manifestações aqui no DF. Sim, senhor. Em sua experiência, cerca de quantos manifestantes se encontravam na esplanada dos ministérios no 8 de janeiro? Excelência, eu só vi através de imagens. Assim, do que veio na imprensa, né? Mas eu acredito que algo... Assim, eu não me sinto seguro de dizer um número mais exato, ou menos, né? Mas 500, 1 milhão, eu acho que em torno mil. de 10 a 12 mil pessoas. Muito diferente das manifestações anteriores, que cerca de 500 mil pessoas, até 1 milhão, se apresentavam. E nessas grandes manifestações, ordeiras pacíficas, não houve qualquer invasão ou depredação, quebra de patrimônio público. O senhor já informou que estava afastado de licença no 8 de janeiro. Também não estava no momento das reuniões preparatórias e dos planejamentos anteriores a uma possibilidade do 8 de janeiro. Não, senhor, excelência. Eu tomei conhecimento do planejamento só depois que eu fui preso. No 8 de janeiro, coronel, os batalhões especiais, BOP, Choque, eles estavam de prontidão ou de sobreaviso, conforme foi levantado, inclusive, pela... Excelência, de acordo com o plano de operações 002, o coronel Paulo José colocou à disposição do primeiro comando CPRM frações do efetivo de Patamo, que é o patrulhamento tático móvel, que é o choque móvel, que nós chamamos de choque leve, juntamente com tropas da Rotan. Por quê? Porque, de acordo com o plano de operações 002, com as informações que tinham de inteligência e com a matriz de risco que foi feita, seria um nível de policiamento de responsabilidade do Comando de Policiamento Regional. Então, a partir daí, o que o chefe do DOP faz? O chefe do DOP fez a matriz. A matriz indicou que o nível do policiamento que estava de acordo com as informações de inteligência era um nível de comando regional, ele só repassa ao chefe do departamento, do chefe do comando. Coronel, então houve uma fração, cerca do efetivo completo do choque do BOP estava de sobreaviso. O que eu estou tentando explicar para o senhor, porque eu tenho que controlar meu tempo, se não perco as perguntas, peço desculpas. Eu só pedi para o senhor... O senhor poderia explicar a diferença de sobreaviso para prontidão, rapidamente? O efetivo de sobreaviso, ele permanece em casa. O efetivo de prontidão, ele permanece no quartel. De prontidão, ele chegaria em quanto tempo, choque, BOP, o efetivo completo? 40 minutos. Imagine como estavam em sobreaviso, que ainda teria que se dirigir a seus batalhões, suas unidades, se equipar à saída. Ou seja, de sobreaviso, eles não atenderiam à demanda que aconteceu no 8 de janeiro. Nós passamos por um tempo de 2 horas e meia a 3 horas. Ok, como foi colocado até pela relatora, e a oposição também bem conhece, nós sabemos que foi o coronel Klepter
que deu a ordem, a determinação de colocar essas tropas, esses batalhões de sobreaviso? Qual era a função do Coronel Klepter no início de janeiro até o 8 de janeiro? O Coronel Klepter era o subcomandante-geral. Subcomandante-geral. Qual a posição dele, o cargo, a função dele agora? Hoje ele é o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal. Quem o promoveu a comandante-geral? Doutor Ricardo Capelli. Ricardo Capelli, o interventor, o promoveu, a pessoa que colocou as tropas todas de sobreaviso e não de prontidão. Ricardo Capelli, antes de ser interventor, ele trabalhava em que ministério? Silêncio, que eu tenho conhecimento do Ministério da Justiça. 02 do Ministério da Justiça do senhor Flávio Dino. Por que os requerimentos do senhor Capelli não foram aprovados nessa CPMI? O senhor está perguntando para mim? É porque eu sei que o senhor não sabe, mas nós aqui sabemos o porquê. O senhor, mesmo de licença, o senhor vestiu a sua farda e foi à esplanada tentar evitar que manifestantes invadissem e depredassem patrimônio público. Onde estava o Coronel Klepter? Ele estava no Gabinete de Gestão de Crise na Secretaria de Segurança. Ele chegou na presença de quem ao Teatro de Operações? Juntamente com o Dr. Capelli. O senhor declarou que a entrada nos prédios públicos no 8 de janeiro foi fácil e diferenciada, isso comparado a diversas manifestações. Portanto, clara omissão. Qual é a atribuição, a obrigação e a responsabilidade da Polícia Militar do Distrito Federal diretamente aos prédios dos três poderes, inclusive internamente? Excelência, a Polícia Militar, a responsabilidade dela é somente nas vias do Distrito Federal. Isso se restringe aos acessos à via N1, N2, S1, S2, falando-se em questão de esplanada. Eu cito para os senhores, historicamente, eu operando de choque, inclusive na época do movimento do Passe Livre, eu lembro que o excelentíssimo senhor senador Renan Calheiros era o presidente dessa casa, e ele mesmo deu a determinação que a polícia de choque não podia entrar no Congresso, pois nós não temos jurisdição aqui dentro. A jurisdição aqui é da Polícia Legislativa. Então a Polícia Militar ela age dos limites do Congresso para fora. E todas as vezes que a Polícia Militar houve alguma intervenção, que eu estava à frente, que nós entramos aqui no Congresso, foi com autorização do presidente da casa. E eu, por várias vezes, já presenciei fatos de manifestantes invadirem a chapelaria, a tropa de choque da Câmara Legislativa, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal conseguir conter ali na chapelaria, enquanto a Polícia Militar se reorganizava e retirava essa tropa de volta para as vias. Só que dessa vez, assim, realmente foi impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Impressionante como foi fácil adentrar os prédios públicos. Os três prédios dos três poderes pertencem à administração pública federal ou distrital? Os três prédios pertencem à administração pública legislativa federal, ao judiciário federal e ao executivo federal. Muito bem, coronel. Então, o senhor não estava trabalhando no momento do 8 de janeiro, nem no planejamento. O senhor vestiu sua farda e foi para o fronte tentar ajudar os colegas no trabalho. O senhor não estava nos grupos que recebiam as ameaças, as notícias de ameaças e alertas do perigo de invasão em grupos federais ou distritais, e a Polícia Militar do Distrito Federal não tem qualquer atribuição perante os três prédios públicos dos três poderes. Então, coronel, o senhor está claramente, indevidamente preso, enquanto outras autoridades deveriam estar no seu lugar. Ou foram promovidas. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, coronel. Pois é, gente. Claramente que o coronel está preso indevidamente. Isso não é óbvio? Que ele está pagando pelo crime de outro e a pessoa que teoricamente teria que estar presa ou ganhou uma promoção ou está livre. E você acha que ele é um caso isolado? Não é. Naquelas pessoas que foram presas lá no dia 8, muita gente, 90% daquelas pessoas são todos inocentes. Porque a nossa lei permite que as pessoas tenham o direito de se manifestarem. As pessoas estavam manifestando. Se você se pegar pontualmente quem depredou os prédios no dia 8,
eu acho que não dá 50 pessoas. Não vai dar 50 pessoas. Vamos dizer que tenha 100. Dê 100. As outras 1.100 pessoas que estão presas, não sei quantas pessoas estão presas nesse exato momento, mas as outras 1.100 pessoas são todas inocentes, porque a lei dá o direito de manifestação. Bom, é isso que nós tínhamos para hoje. Se você puder, curta, compartilhe, se inscreva no canal, porque o canal é novo, isso é muito importante para a gente, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau!